Gente, eu resolvi gravar de novo a resolução da folhinha 1 de semana passada, número 4, a última, tá? Algumas pessoas não entenderam do jeito que eu tinha feito, então eu resolvi gravar de uma forma diferente, tá? Por um outro método. Então vamos lá. O que que o número 4 estava falando pra gente? A gente tinha um hexágono, né? Um poliedro aqui com 6 lados, e ele tá inscrito dentro do círculo, tá vendo? Ele tá dentro de um círculo aqui, ó. Tá vendo? E ele deu pra gente, a única medida que ele tinha dado no problema é o apótema desse hexágono, tá vendo? Isso aqui não é o lado do triângulo. O lado do triângulo que a gente tem aqui, ele pega aqui dessa extremidade, né, colando aqui com o círculo, e ele vem até o centro do hexágono. A medida que ele deu aqui foi o apótema, tá vendo? É uma medida que vem do centro e ele pega exatamente até o meio aqui, olha, dessa aresta. Vocês conseguem ver a diferença, olha, dessa medida aqui para essa daqui ela é menorzinha, tá vendo? Ela não encosta no círculo como acontece com essa daqui. A medida que ele deu foi essa, tá? Aqui ele falou que é 3 centímetros, beleza? E ele não deu essa medida aqui, tá? Que seria o lado, lembrando aqui de algumas coisas, o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros, tá? Ó, um triângulo, outro triângulo equilátero, que teria outro, são 6 triângulos equiláteros no total. E uma característica do hexágono é que todos os lados formados por esse triângulo aqui, olha, têm a mesma medida. Então, se aqui tiver 6 centímetros, por exemplo, aqui também vai ter 6 e aqui também vai ter 6. Se aqui tem 6, aqui vai ter 6 e aqui vai ter 6, e assim sucessivamente, tá? Então, essa medida aqui, a primeira coisa, ela não é o lado, ela é a altura desse triângulo ou o apótema do hexágono, tá? Que a gente chamaria de A. Essa foi a medida que ele deu, então. Tudo bem? Agora vamos lá para o seguinte, olha. Como a gente precisa do lado dessa medida aqui para eu conseguir usar a fórmula do lado do para determinar a área do hexágono, para determinar a área do hexágono, precisa da medida do lado, que eu não tenho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar esse lado aqui, achar esse Lzinho, tá? Então, olha só o que eu fiz aqui. Como o hexágono é formado por 6 lados, então cada ângulo interno que eu tenho aqui nesse hexágono, só deixa eu desenhar um outro triângulo aqui para a gente ficar. Cada medida desse ângulo interno que eu tenho aqui vai ser 360 graus, que é correspondente a tudo, dividido por 6, já que eu tenho aqui 6 triângulos. Então, 360 dividido por 6 vai dar 60 graus, tá? O que isso quer dizer? Que cada uma dessas medidas aqui, ó, cada um desses ângulos internos desse triângulo tem 60 graus, tá? E o que eu fiz depois? Olha, aqui a gente tem um triângulo equilátero, né? E como a gente tem essa medida aqui, né, que ele deu que é 3 centímetros, que seria o apótema desse hexágono, eu recortei aqui um outro triângulo menor, tá vendo? Eu recortei esse triângulo aqui em rosa e desenhei ele aqui de novo. Aqui com 3 centímetros, né, que ele tinha dado. E aqui o lado que a gente quer achar, coloquei o L aqui, tudo bem? E como isso tudo aqui tem 60 graus, como a gente viu aqui, né, 360 dividido por 6 dá 60, a metade de 60 vai ser 30. Então, essa angulação aqui, olha, tem 30 graus, tá? Então, eu tenho esse lado aqui que eu quero descobrir, que eu chamei de L. Eu tenho esse outro lado aqui, olha, que é 3. E eu tenho essa medida aqui de 30 graus, tá? Com esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, né? Ele tem um ângulo aqui de 90 graus. Eu posso usar relações trigonométricas nesse triângulo, que é seno, cosseno e tangente, tá? A gente tem que lembrar algumas propriedades. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer umas aulas para a gente relembrar disso, tá? Então, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. 30 graus aqui, né? O maior lado do triângulo, lembrando que é sempre a hipotenusa. O maior lado aqui é esse, tá vendo? Olha. Ele é o oposto ao ângulo de 90 graus, que é onde tem esse quadradinho, né? Então, isso aqui é a nossa hipotenusa.
Então, o L eu chamei aqui de hipotenusa. Esse outro lado aqui, ou ele vai ser o cateto oposto ou o cateto adjacente, que são os outros dois que estão faltando. O cateto oposto, lembrando, ele tem que estar sempre oposto ao ângulo que ele deu aqui, ó. 30 graus está aqui, né? O cateto oposto, então, olha, seria esse lado aqui que a gente não tem nada. Tá? Então, não vou usar o cateto oposto, já que eu não tenho nada ali. E aqui, né? Então, consequentemente, só pode ser o nosso cateto adjacente. Então, o nosso cateto adjacente aqui, eu sei que ele vale, ó, 3. E a hipotenusa aqui vai ser o L que eu quero descobrir. Então, foi isso que eu botei aqui, ó. Hipotenusa e cateto adjacente. Então, olhando lá as três relações de seno, cosseno, tangente, o cateto... A única fórmula que eu posso trabalhar com hipotenusa e cateto adjacente vai ser o cosseno, tá? Se vocês quiserem, depois a gente vê essas relações, mas acho que agora não tem necessidade, ó. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Então, vai ser isso que eu vou usar, já que eu tenho esses dois aqui. Então, ó, cosseno de 30 graus vai ser igual ao cateto adjacente, que aqui é 3, dividido pela hipotenusa, que é o lado, ele aqui, tá? Ficou desse jeito aqui. Cosseno de 30 graus, gente, a gente vai ter que olhar naquela tabelinha. Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Olhando pela tabelinha, o valor dele é esse aqui, ó. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, foi isso que eu substituí aqui no valor dele. Repetir. Agora, eu vou fazer uma multiplicação cruzada aqui. L vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3L, ou L raiz de 3, tá? E aqui, ó, do outro lado vai ficar 2 vezes 3. Então, ficou assim, ó, tá? 2 vezes 3, 6, né? Então, ficou assim. Agora, essa raiz quadrada de 3 aqui, ela tem que sair daqui para a gente deixar o L sozinho para eu descobrir a medida do lado. Então, ela vai passar dividindo, vai ficar 6 sobre raiz quadrada de 3. Agora, acontece o seguinte aqui, ó. Deixa eu fazer uma folha separada. Eu cheguei assim, L igual a 6 sobre raiz quadrada de 3. Eu não posso ter raiz quadrada no denominador de uma fração, tá? Então, eu vou ter que racionalizar isso aqui. Como é que eu faço, então? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz que apareceu aqui para ela conseguir sumir. Então, quando eu faço aqui de multiplicar pela mesma raiz que apareceu aqui, ó, em cima e embaixo, olha o que vai acontecer. 6 vezes raiz de 3 vai dar 6 raiz de 3, né? E raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. 3 vezes 3, 9, né? Então, isso vai ser igual a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, eu tenho o número inteiro correspondente a ela. Como 3 vezes 3 é 9, raiz quadrada de 9 vai ser 3. Então, isso aqui vai ficar dessa forma, ó. Tá? Já que raiz quadrada de 9 é 3, ficou desse jeito. Isso aqui eu posso dividir, né? Tem um número inteiro. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, vai dar 2 raiz quadrada de 3 centímetros. Esse aqui vai ser o lado desse meu triângulo aqui, ó. Tá? Então, já tenho essa medida aqui. Como eu já achei essa medida, eu já posso descobrir a área do hexágono. Eu vou substituir o lado que eu encontrei, ó, que foi esse aqui, e vou substituir aqui, ó, tá? Substituir, ó, por desse jeito. Coloquei dentro parênteses para ficar mais organizadinho. Isso tudo aqui está elevado ao quadrado, o 6 da fórmula eu repeti, o raiz quadrada de 3 também e o 4 também. Para resolver isso aqui agora, relembrando, a gente tem 2 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Isso aqui está multiplicado duas vezes, né? Então, vai ficar 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, né? Então, vai ficar isso aqui. 4 vezes 3, 12. Tá? Então, 2 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 12. Substituir aqui, ó. Tá? Isso aqui agora eu posso dividir. 12 dividido por 4 vai dar 3, né? E 6 vezes 3, 18. Então, vai ficar 18 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Essa daqui vai ser a área do hexágono, tá? Como no problema ele está pedindo para a gente determinar só essa área rachurada aqui, olha, tá? Então, o que eu posso fazer para descobrir só essa área que está pintada? Eu posso fazer a área do círculo,
tá? E depois subtrair da área desse hexágono. Eu vou pegar o círculo, vou subtrair desse hexágono e eu vou ter só essa área que vai sobrar aqui, tá? Então, vamos determinar a área do círculo agora. Fórmula da área. Π vezes raio elevado ao quadrado. O raio dessa circunferência é esse valor aqui, né? Lembrando, é sempre do centro até uma extremidade do círculo, tá? Então, esse raio aqui, eu já achei aqui, ó, 2 raiz quadrada de 3, tá? Como se fosse isso daqui, ó. Vou fazer um outro desenho aqui. Eu tenho círculo, né? A medida não tá bonito, me desculpem, mas é isso aqui, tá? Do centro até a extremidade. Que é exatamente, olha, o lado, né? Nesse triângulo aqui, ó, tá? Que eu já achei. 2 raiz quadrada de 3. Então, vai ser esse valor que eu vou substituir aqui, tá? Então, aqui, substituir. O π, eu botei um valor aproximado dele, 3,14. 2 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, ó. Vai cair na mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Tá? Vai dar 12. Da mesma forma que eu resolvi. Então, substituí o 12 aqui, multipliquei isso aqui agora, 37,68 centímetros quadrados. Isso aqui vai ser o valor aproximado dessa área do círculo. Agora é só subtrair os dois, né? A área rachurada, a área pintada ali, vai ser a área do círculo, né? Que é a área maior, menos a área do hexágono, que eu achei 18 raiz quadrada de 3. Então, vai ficar desse jeito aqui, tá? Isso aqui vai ser a resposta.